Me pergunta o seguinte, os exemplos de consentimento e coleta que a gente está falando até agora, eu poderia dizer que são exemplos mais, eu vou chamar de manuais. Agora, e essa coleta automatizada? Imagina o seguinte, eu dou um consentimento para um site usar um cookie, que é uma coisa que você explicitamente dá o consentimento. Só que aí você descobre, alguém deu o exemplo, não vou ficar perguntando, né, o cachorro, o que gosta, o que não gosta. Então, esse consentimento na prática, né, te permite saber tudo isso, né? Então, isso é comum hoje, a pergunta é, continua valendo? E também, talvez, uma linha parecida, rede social, imagina, a pessoa às vezes coleta informação de rede social. Por eu ter postado, é presumido que isso eu quero que seja público ou também é uma zona cinzenta? Legal. Posso falar? Posso. Vou começar do final, tá? O fato de você estar numa rede social, ainda que seja em perfil aberto, não significa que aquele dado possa ser usado para outro fim que não para aquela rede social. Então, quando você está ali no Facebook, no Instagram ou qualquer outro, você já aceita os termos e condições daquela plataforma e lá está dizendo para que o Facebook ou o Instagram ou qualquer outra rede vai usar esse dado. Eu, como indústria ou comércio, enfim, ou qualquer tipo de empresa interessada no seu dado, eu não posso ir nessa rede pública, que você tem um perfil aberto, coletar esse dado para fins comerciais próprios. Aquele dado é seu, continua sendo seu. Então não é possível se fazer isso, né? Exceto, vamos lá de novo, acho absolutamente inviável isso acontecer, mas o Facebook tem nos termos e condições que, olha, então a empresa XPTO pode vir aqui e coletar o dado de vocês para usar para fins comerciais dele. Acho isso inviável, mas seria a condição. Com relação à coleta de dado automático, ainda não se tem como é que vai ser o regramento disso no dia a dia, mas a gente tem o GDPR, que é onde a LGPD, a nossa lei brasileira, se inspirou, e lá o site ele é obrigado a informar que ele está coletando cookie e para quê? E você dá o consentimento ou não na hora, né? Então, não sei se alguém já teve a oportunidade de navegar em algum site na Europa, mas ele te dá a informação do cookie. Se você disser não, você para de navegar naquele site, né? Então, ele continua sendo o consentimento, né? Foi o que ele falou, não pode mais ficar esse disclaimer, e é um disclaimer, vai ter que ser um disclaimer árido mesmo, porque você vai ter que dizer a finalidade. Então, estou captando o seu dado, quer dizer, eu estou colocando um cookie aí para captar o seu dado para 2 pontos, né? E aí o pessoal de marca vai ter que ser bem criativo para poder explicar o porquê, né? Ou colocar ali um negócio menos árido, né? Mas de toda forma vai ter que ficar claro pro usuário, pro navegador, o porquê que você está coletando aquele dado. Deixa eu dar alguns exemplos na prática, o que muda, né? Pensando um pouco da parte digital. De novo, não é só o digital que vai mudar, é o offline também, é o ambiente físico, né? Seja numa captação de um evento que eu faço, a menina que está lá na frente recebendo, né? Um rapaz que está ali perguntando, fazendo perguntas para quem está chegando os convidados. Ali tem que ficar claro também porque eu estou dando um determinado dado. Então, desde o físico, seja no papel, seja numa assinatura ali, vai ter que ter esse consentimento, ou no digital, que a grande maioria é no digital, né? Então, cada dia que passa, a gente está deixando o nosso dado por um monte de lugares, aplicativos e tal. Aí tem alguns casos que vale para a gente pensar, né? Uma coisa é um aplicativo de tempo. Vou lá, ele me pede a localização. Ok, né? Localização porque eu preciso saber do tempo daqui onde eu estou e tal. Mas e aplicativos de jogos, por exemplo, que pedem também localização? Então, assim, tem isso tudo no dia a dia que não vai poder fazer isso mais, contanto que você peça. Aí, para pedir é complexo, né? Porque um aplicativo que é de jogo, pedir localização, para que você quer? Então, o negócio vai ficar mais complexo e complicado nesses termos, né? E na prática, para as empresas também, muda muito assim. Todos os sites vão ter que mudar. Então, o que a gente está vendo na Europa, né, de todos os cookies ali tem, vai ter que mudar. Não é só colocar você aceita ou não, é você aceita para quê? Eu vou captar o teu dado para tal coisa. Tem uns bons cases na Europa que também vão começar a acontecer no Brasil. Eu tenho 5 tipos de cookies ali para você aprovar ou não. Se você não aprova, eu posso mudar a navegação, posso não deixar você navegar. Então, nosso site vai ter que mudar, o formulário de entrada e de captura de dados vai ter que mudar. Aqueles checkbox, você entra no formulário, o checkbox está clicado, não pode mais. Para cada checkbox, ou para cada dado que você peça, você tem que explicar para que é. Eu preciso do teu endereço para isso, eu preciso do teu e-mail, porque... E não é assim, para eu mandar e-mail. Não, para eu mandar e-mail de oferta do produto X. Tem que ser muito explícito. E depois também não pode ficar empurrando nada. Se o cliente quiser saber, tem que estar claro ali, ó, você deu aqui o consentimento para isso, então eu estou utilizando. Então isso é bom porque, de novo, né,
cada vez menos dados para se trabalhar, mas com muito mais qualidade. Desculpa até invadir a área do Paulo, mas nesse ponto você pode ter um opt-in único liberando iniciativas em diferentes canais. Não preciso estar no Face e pedir o opt-in para falar no Face. Se você tiver um opt-in onde eu falo explicitamente, vou conversar com você com esse objetivo nos canais XPTO explicadinho para ele, não vejo a necessidade de a gente ter por canal, Paulo. Até porque o opt-in não é o canal, o opt-in é para a empresa, né? É isso. Eu dou o opt-in para a empresa XPTO, não para a empresa XPTO no Face ou no WhatsApp ou em qualquer lugar. Então é para a empresa, para o CNPJ. Só para deixar registrado aqui no vídeo, no áudio, que a pergunta foi para o seu opt-in, ele é omnichannel ou não omnichannel. Ele pode sim ser omnichannel, não importa o canal que você dá opt-in, esse dado, se tiver bem explicado, explícito, transacionado por todos. Eu acho que um ponto, exemplo na prática dessa mudança, dessa captação de dados automática, hoje as nossas operações na Pepper, todos os dashboards eles estão conectados via API nas plataformas. Então, a quantidade de dados e informações que eu captava há 3 anos atrás vindo do Face versus o que eu tenho hoje, é bizarro o que caiu ali. Vocês lembram, alguns anos atrás, aqueles aplicativos, aquele quiz, veja quem seria você no mundo animal. Aquilo lá são N iniciativas ali para você dar um opt-in falso, escondido, e lá ele raspava todos os seus dados, inclusive no passado a lista de amigos. Então, esse caminho aí, inclusive de captação de dados automáticas, já vem acontecendo ali há alguns anos. Muito por causa da GDPR, ali a gente sabe, o Facebook não foi bonzinho e falou, nossa, vou cuidar melhor, ele tomou uma paulada mundialmente falando e teve que se adequar rapidamente. As outras plataformas vão seguir o mesmo, com mais ou menos velocidade. Se já não seguiram. Hoje eu já vejo a quantidade de dados e informações que eu tenho é muito mais rasa e inferior do que eu tinha no passado. E essa navegação em sites europeus é interessante para a gente ver essa mudança aí de comportamento. Acho que o site da IBM estava bacana para dar uma olhada também. Ele te mostra não só, te explica o porquê do cookie, mas ele já começa a te dar a possibilidade de você tirar determinado cookie nesse exemplo que o Alan falou. Você quer o cookie para ser... Eu não quero receber remarketing desse site, mas pode me cookiar aqui para me oferecer um UX bacana quando eu estiver navegando, algo que seja aderente ao meu perfil. E o ponto que o Alan falou, acho que é muito bacana, que é... Quando a gente está falando dessas mudanças, eu não estou falando só de infra, da parte do back-end ali por trás, de onde esse dado vai, em qual banco de dados. Eu estou falando de UX também. Como é que é a nova navegação dos sites a partir do momento onde esse cara pode me dar um cookie para determinado objetivo, mas para outro não? Talvez eu tenha que mudar toda uma navegação e ter um direcionamento, uma árvore de navegação para cada perfil, para cada opt-in que eu tenho no meu site. Aí entra os 14 meses, está pouco para a gente correr atrás, sabe? Não, e você tocou num ponto interessante da parte do back-end e do front-end. Eu estou mais na parte do front-end do que no back-end em termos de profundidade. Provavelmente eles têm uma profundidade muito maior. Mas só como um ponto interessante, eu comentei no início sobre Consumer Intimacy e Data Intimacy. Se você pegar a evolução do ecossistema como um todo, a gente de 2008 até 2012, a gente teve as pessoas eram aficionadas por app, assim, era a geração do app, vou criar um app para tudo, vai ter um app para eu ver o tempo, vai ter um app para ver qualquer coisa. De 2012 mais ou menos até 2016 foi a era do social, do like. Basicamente, as pessoas eram aficionadas pelo like, o social, interação, o comentário. E eu acho que a gente está entrando numa era de um ecossistema muito mais complexo agora, onde o dado ele deixa de ser uma moeda de troca e ele passa a ser a principal moeda de troca no poder do consumidor. Eu acho que o ecossistema como um todo ele mudou muito. A virada do poder pro consumidor aconteceu com a chegada do mobile. Hoje, 93% da população no Brasil já tem penetração no mobile, mais de 70% dos lares já tem conexão com a internet. Então, é uma coisa que, no final, ele virou o parâmetro principal de toda e qualquer empresa que está querendo jogar nessa indústria agora de data, mobile. E um dado super interessante, a gente vê que 70% das empresas elas não estão preparadas hoje para se adequar no LGPD. Mas eu iria mais, eu acho que somente de 4% a 5% das empresas estão preparadas para o DDM, que é o Data Driven Marketing, que não é só entender o dado e a parametrização jurídica disso por trás. Isso é o mínimo que qualquer empresa deveria fazer em 14 meses. Daqui para frente, 14 meses, eu acho que grande parte da disrupção de todos os mercados que a gente está vendo aqui, eu como indústria de CPG, mas qualquer indústria que está aqui vendo a gente vai ser disruptado por qualquer outra empresa que tenha o dado como principal moeda de troca com o consumidor.
As funks que eu falei no início podem disruptar qualquer pessoa. Você vê a Amazon hoje colocando um anúncio dentro da Duracell, aparecendo com uma pilha da própria Amazon no próprio anúncio que a Duracell está anunciando pilha com metade do valor. Qualquer commodity hoje pode ser disruptada por uma funk que tem dado como principal meio de troca com o consumidor. Dado interessante, a gente gosta muito de La Casa de Papel, que bombou, eu acho, provavelmente no Netflix, há bastante tempo atrás, sei lá, um ano e alguma coisa. A La Casa de Papel ela foi um desastre na Espanha. Ela ficou grande parte do tempo como sendo uma série fracassada na França, na Espanha, e o Netflix, com dado, com consumer intimacy, entendendo o comportamento do consumidor e pegando esse dado, conseguiu entender em profundidade quem era e como era a forma de comunicar isso. Isso é DDM na veia, Data Driven Marketing, e conseguiu bombar isso mundialmente, principalmente no Brasil. Então, a disrupção do mercado, na minha visão de quem está sentado aqui nessa sala, não é sobre o LGPD. O LGPD é só mais um step para uma revolução, e a gente gosta muito de falar em Digital Transformation, que eu acho que é a palavra do momento agora. Mas, assim, Digital Transformation vai mudar qualquer segmento. Talvez hoje Magazine Luiza seja uma das principais em termos de Digital Transformation, de exemplos aqui no Brasil de que tem feito isso, mas qualquer empresa que está aqui hoje pode ser um escritório de advocacia, pode ser uma grande indústria, como é o meu caso, que está na Ambev. Ela tem que ter muito cuidado e muito apreço para o consumidor e que nível de informação esse cara vem dando para a gente para chegar em nível de intimidade ideal para não ser disruptado e virar commodity num momento daqui a 5 anos você poder virar um commodity. Então esse é um ponto só que eu queria trazer do front-end na visão.